boa tarde, boa noite. Não sei a que horas vocês estão ouvindo esse episódio, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Kaia Talks. E dessa vez com uma pessoa bem especial, porque o Biracir não é ninguém mais, ninguém menos do que um dos representantes do Conselho Federal de Química e o responsável pelo grupo de trabalho da cannabis dentro do Conselho, que vai ser importantíssimo para o desenvolvimento desse mercado aqui no país. Muito bem-vindo, Biracir. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eugênia, eu que agradeço, né? Fico bastante honrado. Pessoal, eu já acompanho o trabalho da Kaia Mind. Estive conversando aqui mais cedo nos bastidores com a Maria Eugênia, que é um trabalho admirável e que eu uso muito dos dados pela confiabilidade, pela qualidade do que ela expõe. E para a gente, né, que trabalha com esses processamentos, né, e até a integração desses dados no mundo técnico, no mundo científico, que é o mundo químico, esse trabalho da Kaia Mind é fundamental para a gente também, viu? Então, muito obrigada, muito honrado. Muito obrigada. Deixa eu pedir para você começar contando um pouquinho da sua trajetória profissional, assim, só para o pessoal entender de onde vem, de onde surge essa pessoa e como que você começa com cannabis, onde surge, assim, esse interesse? Maria Eugênia, a minha história profissional, ela é bastante interessante e talvez até umas pitadas de curiosidade, porque, bom, eu sou químico, eu tenho uma paixão pela minha profissão, pela ciência que eu fui estudar. E na minha graduação ainda, eu também me interessei de uma forma muito grande por uma das partes da química, que chama-se química orgânica. Tá? E por que isso, Maria Eugênia? Porque eu tive um professor mágico, tá, que transformou um dado que às vezes parecia, né, difícil, inalcançável, em algo muito tateável, algo muito interessante. A química é muito interessante. Então eu olhei, eu quero ser igual a ele, tá? Eu quero ter essa facilidade de passar, eu quero ter essa empolgação de levar, né, o conhecimento químico e aprofundar. Então eu queria ser químico orgânico sintético. Ou seja, criar moléculas, conectar carbonos com outros carbonos e aumentando alguns blocos, né? Onde que eu ia usar isso? Ainda não sabia. Mas, logo em seguida, essa transformação de pequenas moléculas em moléculas um pouco maiores, a gente foi aprendendo e foi também sendo conduzido por alguns desses grandes mestres para uso terapêutico. Tá? E aí, né, na faculdade, segundo período, eu comecei a trabalhar, depois nunca mais parei, fui monitor, fui estagiário de diversas áreas diferentes, né, estagiei com petróleo, estagiei com plantas demais, olha a planta entrando na minha vida aí, fazendo fitoquímica, estagiei com aromas e fragrâncias. Olha só, uma mistura de componentes muito grande que gerou também um conhecimento para imaginar, né, o que a gente falou, é isolado, é broad, é full, de quê? Né? De onde? Né? Então, e esse grande mestre, ele estava saindo, né, o doutoramento dele foi no Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais. Então eu falei, é lá que eu quero ir. Então fui para o mestrado no Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais, comecei a estudar demais biossíntese vegetal, meu grande mestre, né, o José Paz Parente, fantástico da área de biossíntese vegetal, e fui aprofundando em planta, né? E fui para o doutorado, também apaixonado por química orgânica, apaixonado por síntese, apaixonado por plantas, fiz uma boa parte, trabalhei com modelagem molecular, ou seja, entrando no Brasil o computador. E um pouquinho antes de terminar esse doutoramento, algumas questões políticas no Brasil, né, começaram a desanimar para você ser um pesquisador público e tudo mais. E aí eu recebi um convite para ir para a indústria. Maria Eugênia. Cheguei na indústria farmacêutica, multinacional, enorme, para trabalhar em controle da qualidade de medicamento. Olha, se eu fazia análise, né, com microgramas, com quantidade muito pequenininha e alguns equipamentos, né, de alta complexidade, ressonância magnética nuclear, próton, carbono, espectrometria de massas, que ainda não estava chegando na indústria farmacêutica, quando eu cheguei lá, parecia até um pouco simples o trabalho.
Analisar, controle da qualidade, verificar, inclusive, o que acontece com o medicamento ao longo de um determinado período, porque o medicamento são uma série de componentes ali, né? São os insumos ativos e os não ativos recipientes. Eles vão reagir. Então, ao final do prazo de validade, eu posso ter formado uma outra substância, uma quantidade muito pequenininha. Maria Eugênia, eu já trabalhava com quantidade muito pequenininha. Eu já trabalhava com reação química. Então, eu adorei aquilo. Nossa, eu isolava, entendia o que tinha. Isolava e quantificava e algumas vezes tinha que verificar quem era aquela substância. Perfeito. Passei pela indústria, fiquei com saudade da ciência, voltei para o mundo científico de novo. Aí eu voltei para um outro doutorado diferente em vigilância sanitária. Tá, aí está chegando agora no... Fui fazer doutorado em vigilância sanitária num dos centros mais importantes de saúde do Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Nacional de Controle da Qualidade de Saúde, que faz monitoramento hoje de desvio da qualidade de todos os produtos sujeitos à vigilância sanitária. Fui para a Anvisa, fiquei trabalhando lá 3 anos, fiz um pós-doutorado em tecnologia de formulações, junto com um dos maiores pesquisadores aqui do Brasil, de farmacotécnica, né? Dr. Lúcio Mendes Cabral, que hoje, inclusive, eu sou pesquisador associado lá do laboratório dele. A gente faz alguns trabalhos, inclusive com cannabis. Temos autorização da Anvisa para isso. E fui para a agência. Em 2007 eu saí da agência, vim para São Paulo, comecei a trabalhar com um grupo aqui para dar suporte para as empresas. Depois voltei para Brasília e fui para o Conselho, né? Hoje eu sou membro do Conselho Federal de Química, e com uma visão interessante, meu Eugênio, porque, né, eu cheguei ao meu pós-doutoramento, conheço muito bem o mundo científico, tenho uma excelente relação com grandes pesquisadores do Brasil, passei quase 10 anos dentro da indústria farmacêutica e dentro do mundo regulatório. Tá? Então, eu conheço algumas dores, né, alguns sabores e, o mais interessante, às vezes o próprio vocabulário. Você ter esses 3 grandes pontos, né, e passar uma informação de um para o outro, você precisa entender como. Tá? Coerência e coesão e didática, num trabalho bacana que vocês fazem demais, né? De pegar números incríveis e traduzir e colocar um na frente do outro para dar sentido, né? Quando você vai passar de um centro de ciência pura e aplicada, levar aquilo, né, aumento de escalas para uma indústria, você tem que, inclusive, olhar lá para frente. Isso que eu estou fazendo, eu vou conseguir regularizar? Eu tenho que gerar alguns dados desde o processo que eu estou desenvolvendo uma inovação tecnológica até para esse aumento de escala, eu tenho que cumprir uma série de regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, senão eu não consigo regularizar. Né? Então, é uma ajuda. E hoje no Conselho a gente está tentando, né, dar suporte. A agência não precisa. Os especialistas em regulação e vigilância sanitária, a equipe lá hoje da diretora Meiruzzi, né, do João Paulo Perfeito, Ana Cecília, são geniais. Tiro meu chapéu para todos eles. Né? Mas tentando ajudar o pessoal da área científica, da área industrial, no que couber, né? No que houver necessidade para eles. Então, Maria Eugênia, tentando resumir, né, isso é mais ou menos as coisas Perfeito. Que eu ando fazendo durante esse tempo. E na sua visão, assim, porque você consegue ter uma visão de fora, né? Vamos falar que o cara que tá dentro do mercado, seja como empresário, como paciente ou como médico, ele tem a ganhar e a perder. Então é difícil quem tá dentro, até a minha visão de mercado, por exemplo, ser imparcial. Mas você tem um pezinho no mercado e outro fora, então você já consegue dar pra gente uma coisa um pouco mais neutra. Como você vê hoje os desafios da regulamentação da cannabis medicinal no Brasil? Vamos falar só de cannabis medicinal? Sim, claro. Porque se a gente entrar nos outros usos da cannabis, cada um tem a sua vertente de dificuldade e um tamanho de barreira a ser avançado. Mas assim, pensando na cannabis medicinal, que já começou, né? É uma realidade no país. O que você enxerga de desafio para isso se tornar algo regulamentado? E por regulamentado, Biracir, já me perguntaram, mas está regulamentado? Regulamentado está. Agora, não está acessível, a política não é a mesma em todos os estados, então o que acontece no SUS de São Paulo não está acontecendo em outro SUS. Você não tem o cultivo nacional, o que não é necessário, mas seria muito interessante pensando em desenvolvimento, controle, né? Afinal de contas, a gente está importando... Não é que a gente está importando IFAs,
A gente está importando extratos vegetais, né? Então eu queria entender sua visão e, claro, como você enxerga o CFQ dentro dessa regulamentação. De trás para frente, Maria Eugênia, né, o Conselho Federal de Química ele tem um papel importantíssimo, não só para o químico, nem só para a indústria química, tá? De novo, nós somos um sistema, Conselho Federal com os diferentes conselhos regionais, e a gente tenta levar dados e informações, vou de novo, né, citar o CAIMAD, informações precisas, informações sérias e corretas. Tá? As tomadas de decisões, inclusive de políticas públicas, não nos cabe. Tá? Nós não temos competência para isso, nem ousamos. Então, o nosso trabalho, ele simplesmente é aprofundar na ciência química que envolve qualquer um dos temas, seja planta, seja petróleo, seja agora, né, hidrogênio verde, matriz energética, que são campos diversos que nós do sistema, a gente tenta levar esses dados para essas tomadas de decisão, de aprofundando com essa química, orientando, né, os nossos profissionais, ou seja, tentando capacitar da melhor forma possível, e nossos profissionais também, estou dizendo, não é só o grupo químico, qualquer outro profissional, porque se você pensar em cannabis medicinal, é multidisciplinar. Sim. Né? Para você avançar, inclusive, na regulação, você precisa entender todos os campos que essas substâncias, eu ia falar essa, mas não, esse conjunto de substâncias pode ser aplicado. Quais são as respostas terapêuticas que a gente consegue? Aí você pensa na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Primeiro trabalho, né, poxa, brilhante lá do Dr. Dib, da minha grande amiga, né, que eu admiro tanto, Alessandra Eu Bartos sabia que você ia Soares, falar ela, né? sabia? Não, ela e a irmã dela, né, a Cristiane, duas farmacêuticas maravilhosas, né, eu me alimento muito do conhecimento delas, mas eles tiveram naquele momento uma sensibilidade muito, muito boa. Uma tá? coragem Não é também. coragem, não, mas primeiro a sensibilidade de entender a dor do outro, Sim. né? Se você lembrar, Maria Eugênia, antes, né, 327 de 2019, né, as histórias começaram lá 14, 15 mais ou menos, então a gente tinha, vou usar até o termo, uma comoção. Por quê? Porque você tinha pacientes, você tinha famílias demonstrando que algum tipo de uso de óleos, de preparados, de extratos, gerava alguma resposta terapêutica. Então, precisava, era um clamor, eu preciso ter acesso, eu preciso ter acesso. Então, de uma forma, né, responsável, de uma forma, digo, coerente, dentro dos parâmetros da análise de riscos sanitários, foi criado essa categoria que é transitória, que é o produto de cannabis. Tá? Então, numa outra percepção nossa também, o que bloqueia muito e o que gera, inclusive, né, algumas percepções equivocadas de muita gente, que, olha, o grande problema dessa planta é o tetraidrocannabinol, porque a ele é atribuído propriedades psicotrópicas. O Dr. João Paulo, ele já falou, olha, você pode formular, você precisa, lógico, de um estudo clínico, inclusive hoje o Mevatil, produto que está lá, eu tenho uma composição, se você pensar em fração máxima, até maior do que o próprio canabidiol. Sim. E ele está ali, mas um preço, um valor, que aí já não é acessível. Aí a gente entra no que você pensou, no que você falou. Como é que eu posso gerar? Como é que eu posso chegar a acesso? Numa das audiências, né, de novo, o Conselho, ele apoia de forma séria, de forma responsável, que a gente ajude, né, a levar essa ciência química que envolve essa planta, as outras, mas essa também. Nessas audiências você tem as chamadas, né? Ou seja, o porquê, o motivo, né, dessas audiências públicas. E algumas dessas falando como que eu posso promover acesso. Eugênia, como é que você gera acesso para qualquer tipo de produto, qualquer tipo de bem de consumo? Gerando tecnologia, aumentando escala, que você consegue reduzir custos. Se você consegue reduzir custos, você tem essa transferência dessa redução de custos para quem? Para um paciente.
Tá? Então, poxa, eu posso cultivar, não posso cultivar? Se eu cultivar, o meu grande problema é aquele metabólito tetraidrocannabinol. Então tá bom. Então, Maria Eugênia, a gente tem uma série de quimiotipos que são praticamente, né, isentos desse metabólito, dessa substância. Né? Popularmente, né, vamos falar, é cânhamo. Né? Tá bom, para nós, quimicamente, é um quimiotipo que apresenta em sua composição uma quantidade mínima ou nenhuma desse metabólito. Então eu teria algum problema? Não teria, tá? Ou seja, eu conversei isso já, né? Foi muito interessante. Eu acho que a primeira vez que a gente tocou nesse assunto foi com uma reunião provocada lá pelo Rafael Arcuri, né? Não, genial, colega nosso lá da ANC, e que no debate, no bate-papo lá, eu falei, olha, eu já fiz análise de biomarcador de petróleo e a gente conseguia rastrear, né? Se eu tivesse algum tipo de resíduo de petróleo na época lá na Baía de Guanabara, a gente ia buscar, né, qual é a origem, qual foi o navio que acabou deixando aquele resíduo chegar na Baía de Guanabara e aplicava multas e tudo mais. Então, é possível fazer isso com planta? É possível. Maria Eugênia, é possível. Tá? Eu tenho conversado bastante com uma pesquisadora da Embrapa, lá de Brasília, doutora Daniela Bittencourt, que trabalha com bancos de germoplasma. Tá? Então, trabalhar com semente também não é nada novo para o Brasil. Pelo contrário, né, gente? Se isso for novo para o Brasil, a gente está ferrado. Não é. A gente tem sementes certificadas e sementes que vão gerar plantas resistentes para determinada área, para determinado período. Nosso setor agro é maravilhoso. Então, dá para a gente estudar? Dá. Num desses projetos, né? Vamos lá, acesso, cultivo, planta certificada, planta rastreada, ok, maravilhoso, né? A gente está tentando unir, né, um outro trabalho que a gente desenvolve dentro do Conselho Federal de Química, unir alguns desses pesquisadores, alguma dessas pontas, para a gente chegar talvez num dos grandes objetivos que pode ser esse de acesso. Então, nós temos uma pesquisadora fantástica lá na Universidade Federal do Piauí, doutora Sebirabas, que já trabalha com sementes também. Então, é a ideia, né? Doutora Daniela Bittencourt fazer, né, genômica e lá fazer proteômica, com a mesma amostra, lá na frente cruzar as informações para você ter mais certificação ainda. Ok. Se vai ser autorizado, né? Como que vai ser? Lógico que tem que passar para o Ministério da Agricultura, tem muito passo ainda, né? Mas é um caminho para a gente conseguir melhorar, talvez, o próprio processo de regulação, dar mais ferramenta para os especialistas em regulação e vigilância sanitária da Anvisa, para o Ministério da Agricultura, e talvez no futuro próximo a gente ter essa possibilidade de gerar um insumo aqui no Brasil. Não, perfeito. É o que precisa, né? Hoje seria o ideal, assim, até para te trazer um pouco da visão, assim, que a gente escuta muito, não é que cultivar resolve, só que trazer a tecnologia e a ciência para solo nacional ajuda, se não é para resolver num primeiro momento, a ter futuro de resolver, porque a gente não é Estados Unidos. Aliás, péssimo a gente se comparar com os Estados Unidos, porque, né, agricolamente não é parecido, culturalmente, em termos de saúde, é o oposto, né? A gente sempre brinca, a gente fala, gente, vocês não sabem, o FDA é uma criança perto da Anvisa. A Anvisa, a barra é muito mais alta, ela é uma agência muito mais respeitada. E não respeita, ela é mais técnica. Saúde no Brasil é assunto sério, né? Pô, o SUS... Tá brincando? O SUS é projeto de pesquisa em metade do mundo. Então, assim, quando a gente olha pra cannabis, e aí até vou pular pra minha próxima, porque eu ia te perguntar um pouquinho das iniciativas, mas você foi comentando, né, o que vocês estão fazendo. Quando a gente fala de ciência e química dentro de saúde no Brasil, a gente não tá falando de qualquer ciência, de qualquer tipo de química, né? A gente tá falando de papéis aí importantes que a ciência e a química e seus... né? E aí você é químico, mas é o que você tava falando. Pô, tem a galera que trabalha dentro do Embrapa, mas não é uma pessoa comum formada em administração, não é um farmacêutico, é um técnico na área que tá hoje dentro de uma agência governamental. Como que você enxerga que vai ser esse papel aqui no Brasil para o desenvolvimento de medicamentos? Porque eu sempre falo, mesmo que amanhã a gente entenda que cannabis tem outro papel, que nem a gente estava comentando no começo,
ele também pode ser um medicamento. Acho que o Mevatil prova isso em, né, grande escala. Ele pode sim ser um produto controlado e de altíssima eficácia e controle. Mas para a gente chegar nisso, o que você acha que a ciência e a química precisam, assim, se envolver mais? Ou até ter abertura, não sei se falta abertura dentro das empresas, para a gente começar a trazer isso um pouco mais para solo nacional. Maria Eugênia, vamos para acesso, né? Da mesma forma que o paciente, né, ele busca esse acesso, né, a produtos, a medicamentos, o cientista também. Sim. Tá? Então, no mês passado, né, eu fui fui fazer uma palestra, inclusive, sobre cannabis medicinal, na 47ª reunião da Sociedade Brasileira de Química, tá? O termo é Sociedade Brasileira de Química, mas nós temos diversos profissionais lá. E qual foi a ideia? Primeiro, falar do tema, falar da importância, né, terapêutica de alguns desses metabólitos, o que já tem de estudos de alguns desses metabólitos, e mostrar alguns caminhos para cientistas. Ali você tinha a nata da ciência brasileira, tá? Cientista, como que ele pode se regularizar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, chama-se Autorização Especial de Pesquisa, importar amostras, né, ter acesso a essas amostras para gerar esses estudos, diversos estudos diferentes. Maria Eugênia, o principal é destrinchar qual é a composição quali quantitativa daqueles metabólitos. Ou seja, calma, só me fala uma coisa agora, reforça as áreas de... Porque minha próxima pergunta para você era, quais são as áreas de pesquisa que precisam se desenvolver para esse futuro ser mais promissor? Então, quando você fala de metabólicos, qual seria a área, quem são as pessoas necessárias para desenvolver esse tipo de pesquisa hoje? Profissionais que trabalham com a química analítica, tá? Então, esse processo, ele começa em que parte? Lógico, né? Eu preciso de uma boa semente, eu preciso de um bom solo, né, com todos os nutrientes, com todas as proteções possíveis, eu preciso que essa planta cresça, eu preciso, inclusive, determinar qual parte da planta é mais rica naquele metabólico que me interessa para aplicação terapêutica. Essa já é uma pesquisa enorme. Eu não faço isso de hoje para amanhã. Não faço. Então, Maria Eugênia, a gente está bem para trás, tá? Estão bem atrasados. Então, ok. Tá, descobrir qual é a parte. É lá do tricoma? Mas vem cá, e na folhinha? E no caule? E na raiz? Todas elas têm uma composição definida desses metabólitos, dessas substâncias químicas que têm essa aplicação terapêutica, que na utilização delas você tem uma resposta que o médico vai observar e vai traduzir, tá? Então, consegui descobrir. Eu preciso agora determinar qual é a tecnologia que eu faço para extrair, para retirar substância ou substâncias daquela parte da planta. Da flor? Do caule? Não sei ainda, né? Eu tenho que fazer pesquisa. Tudo bem, lá fora eu tenho uma série de pesquisas, aqui eu já tenho pesquisadores fantásticos trabalhando. Então está bem definido, né? Está bem organizado, está bem padronizado, conseguir extrair, né, o máximo possível. Aí eu preciso agora dessa outra parte analítica, que é a parte da fitoquímica, para poder isolar e caracterizar o maior número possível desses metabólitos. Quando eu for racionalizar, Maria Eugênia, aquela resposta terapêutica, eu preciso correlacionar ela com a composição do meu extrato. Então, até vou pedir para você falar isso de novo em outras palavras, porque eu entendi o que você está querendo dizer, mas eu acho que a gente pode deixar... Vou falar aqui em termos mais fáceis, porque o que eu estou ouvindo, e aí me confirma se eu estou ouvindo corretamente, primeiro que você está chamando de metabólicos, eu acho importante para o nosso público, vocês estão acostumados a ouvir isso como canabinoides. A gente está falando aqui com uma pessoa que já tem um desenho técnico. Ele falou, né, nomenclaturas técnicas. É uma planta, gente. São metabólicos. Canabinoide é um nome bonitinho que colocaram ali, né? Mas no fim são substâncias que estão ali dentro. E todo mundo reclama de isolar.
Não, mas o isolado não tem o efeito comitiva. Mas aí o que o Birassi está trazendo aqui, é isso que eu acho bem importante você talvez reforçar o porquê. Não é que você vai vender necessariamente um produto isolado, mas se a gente nem entende como aquela substância se comporta de forma isolada, imagina entender ela dentro de um todo que pode ter qualquer coisa entre 100 metabólicos e 300, né? Não tem também essa clareza do que tem dentro daquele extrato. Então, continua, por favor, eu só queria, porque isso é uma coisa que a gente vê muito. Um ativismo vazio. Porque ninguém tá falando necessariamente que você tem que tomar um produto isolado. Mas a gente precisa isolar porque a ciência precisa disso, né? O processo de gerar um extrato full, eu estou isolando. Tá? Não estou isolando uma única substância, estou isolando um conjunto de metabólitos de substâncias. E, gente, o canabinoide é uma classe de substâncias, é uma classe de metabólitos que a planta gera pelo processo biosintético dela. Então, metabólitos, canabinoides são metabólitos, flavonoides são metabólitos, terpenoides são metabólitos, né? Ok. Foi muito bom a sua puxada de orelha, né? Não, mas é importantíssimo. A nossa chefe da comunicação, Jordana Saldanha, ela treina a gente. Ela sabe como que eu vou passar essa informação. Se ela for muito truncada, lembra do meu professor na universidade? Uhum. Né? Ele conseguiu desmistificar, conseguiu me passar uma química de uma forma fácil. Se eu me empolgo de vez em quando, eu preciso de uma Maria Eugênia, preciso de uma Jordana Saldanha para falar, olha, vamos lá, fala de novo, traduz isso aí. Então, né, hoje a gente fala ou escuta muito, né? Canabinoides e terpenoides. Nossa, o terpenoide serve para isso, o terpenoide assim, né? Há estudos que indicam que o terpenoide... Tudo bem, gente, é legal, tá? Não é ruim. E daqui a pouco eu vou falar de flavonoide, tá? E isso é bom. É bom, inclusive, gente, aí de novo, né? Vou puxar saco da Kaya-Mind. Você levar essa informação, você ir passando aos poucos, as pessoas falando canabinoides, depois entenderem que são vários, que são classes de substâncias diferentes, são passos. Eu preciso passar pelo primeiro passo, né? Então, nesse sentido, nesses anos, vamos pensar em anos e anos agora, desde 2019, da própria 327, né? A gente já conhecia, pouca gente conhecia a 660 antes, que tinha inclusive outro termo, né? E aos poucos, né, quem precisa, né, do uso terapêutico dessa planta foi tendo conhecimento, foi ajustando. Temos muito que ajustar ainda? Temos, Maria Eugênia, temos, mas, cara, é necessário. A gente vai ter que passar por isso. E, de novo, né, o papel que a gente tem lá no nosso sistema CRQs é, aos pouquinhos também, ir levando, colocando alguma informação, destacando. A gente precisa aprofundar, a gente precisa ir mais um pouco, porque se a gente aprofundar, se a gente entender mais um pouco todas as questões farmacêuticas, farmacológicas, químicas, fitoquímicas, a gente vai dando sempre um passinho à frente. E sempre que a gente dá um passo à frente, a gente chega mais próximo dos acessos. Maria Eugênia, na SBQ, quando eu fiz a apresentação e mostrei, inclusive, né, alguns caminhos para o pessoal conseguir se cadastrar, se regularizar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vários pesquisadores vieram conversar comigo depois. Antes de ontem, eu tive no laboratório de uma pesquisadora fantástica, lá de Brasília, da UNB, tá, na CRIST, que está desenvolvendo um trabalho, está com pedido já dentro da agência para desenvolver um trabalho com derivados da cannabis. Então, muita gente se interessa. Aí, olha que legal, o outro papel que a gente está promovendo lá no nosso sistema CFQ-CRQs. Levar essas informações para todos os profissionais, para todos os cientistas, para as empresas que têm necessidades. A gente conversa com eles também, conversamos com associações. O nosso grupo de trabalho, né, que é composto ainda por dois outros geniais, o Luiz Miguel Scrobot Júnior e o presidente do Conselho da Nona Região, lá do Paraná, o Eduardo Bogo, a gente está difundindo alguns dados desses, algumas dessas informações, e formando algumas parcerias com universidades. Tá? O Conselho Regional da Nona Região já tem
um termo de cooperação com o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, tá? E aos pouquinhos a gente está evoluindo. Vamos levar dados, vamos levar informações. Não, perfeito. Aí queria te perguntar, assim, dentro do CFQ, até porque eu acho que eu fui estudar para te montar o roteiro. Olha que engraçado. Legal. Eu sempre falo isso, eu sou formada em Relações Internacionais, para quem não sabe, e eu falo, pela minha formação, eu acabei tendo um conhecimento grande de estruturas públicas. E eu me sinto leiga. E aí eu falo, cara, se eu, que passei 4 anos ouvindo de estruturas públicas, né, tinha muito de administração pública dentro de relações internacionais, não sei direito o que os conselhos técnicos fazem, eu imagino que o público final, sinceramente, não faça a menor ideia. Então eu sempre falo que a gente aqui tem coisa que é melhor você ouvir repetido do que você nunca ouvir. Eu queria entender qual que é o papel do Conselho Federal de Química quando a gente pensa em saúde pública. Como vocês atuam, e aí pode ser além da cannabis, pode ser com outros compostos, justamente porque daí você vai entender minha próxima pergunta, que eu acho que é um pouco do que você veio contando ao longo de todo o episódio, mas eu acho interessante mostrar por que o CFQ que está puxando via um grupo de trabalho, parceria com a universidade. Por que isso? Olha, bom, primeiro que eu vivo a universidade, eu vivo o centro de pesquisa, né? Então, isso foi um caminho até natural, tá? Ou seja, diariamente eu tenho contato com diferentes pesquisadores com diferentes temas. Foi importante você falar, nós não trabalhamos só com derivados desta planta, né? A gente trabalha com derivados de diversas outras plantas e diversas outras substâncias químicas com diversas outras aplicações. O trabalho dos conselhos, ele muitas das vezes é um trabalho silencioso, tá? A gente não percebe, mas a gente verificar, né, a regularidade de um profissional que atua na área da química pode ajudar a garantir, junto inclusive com vigilâncias sanitárias, de que aquele produto tem uma qualidade porque aquele profissional tem competência para isso, tá? Então, verificar esse profissional, verificar a indústria, ela está executando aquele trabalho com profissionais que estão, né, autorizados formalmente, que estão capacitados. Eu posso garantir que a água que você bebe teve um tratamento químico adequado. Entendeu? E vamos pensar em acesso. Nós tivemos um momento bem complexo, né? Nós temos o regime especial da indústria química de taxação, tá? E por um momento também político, isso esteve prestes a acabar. O que ia acontecer? Ora, esse custo ia aumentar. Então, numa visão direta, se eu perco esses benefícios para a indústria química em geral, né, e eu tenho, né, algumas taxas maiores e maiores e maiores, isso vai acabar chegando no consumidor, no bem final, né? Então, né, o nosso conselho trabalhou bastante forte junto com a Frente Parlamentar para a Química, tá? Bastante atuante. Hoje o presidente é o deputado Afonso Mota, que atua bastante, está sempre com a gente, com todos os eventos. A gente faz o monitoramento do ambiente político. Para quê? Para dar suporte para o profissional, para dar suporte para as próprias instituições e garantir que esse trabalho, ou buscar garantir, né, que esse trabalho ele venha a ser realizado de forma profissional, de forma segura. E por que eu falo que é silencioso? Porque muitas das vezes a gente não enxerga. Muitas das vezes o próprio químico não enxerga. Puxa vida, né? O que está retornando, né, do meu conselho? Vamos pensar no conselho, né? São diversos conselhos no Brasil, tá? Todos eles têm igual importância. Mas como a gente está aqui na região de São Paulo, e eu sou cadastrado aqui na região de São Paulo, né? Um agradecimento, uns parabéns para os geniais de lá, o meu presidente Hans Witter, o nosso superintendente, né, o Wagner Contreira, Andréa, Mariano, que é a chefe da comunicação, e todos os outros colegas, né? Sabrina, Ágila, tudo bem. Se você entrar no nossas redes sociais aqui, né, de São Paulo, em todas elas, né? Eu vou pegar como exemplo aqui de São Paulo só porque nós estamos aqui. A gente tem lives, a gente tem informação técnica e importantíssima todo dia. Eu quero fazer um trabalho lá de química medicinal, né? Uma apresentação.
A gente não tem data. O Aslan se virou lá, vai fazer eu, a Dani e um colega, vamos falar sobre a parte de modelagem molecular, como é que eu entro com a parte, né, de estruturas de estudos insílicos, ou seja, alguns cálculos matemáticos, para dar suporte a entendimento se aquela molécula, se aquela substância química vai ter melhor atividade terapêutica ou vai ter alguma outra atividade nociva ao organismo. Eu não tenho data. Olha o trabalho que a gente faz de divulgação. Na época, um outro exemplo que fica bem legal de entender o papel do conselho também, na pandemia, gente. Vocês lembram daqueles câmaras de desinfecção que você tinha que passar? Vamos pulverizar água sanitária. Ah, mas por que não? Porque é comprovado que água sanitária elimina vírus, bactérias e tudo. Mas tá bom, mas ela é destinada, foi formulada para superfície inanimada. Não é para eu pulverizar no meu organismo, tá? Ou seja, eu não posso inalar isso. Então, teve projeto de lei aqui que nós fizemos, né, participação em algumas audiências, na época, né, tudo parado, né, remoto, com o deputado. Não vou lembrar agora, né? Mas foi promovido, inclusive, lá pelo nosso superintendente Wagner. A gente conversou com eles e de novo, né? Determinação, política pública, não é o nosso papel, mas gerar ferramentas. Então, nós fomos apresentando os riscos sanitários que estavam associados em pulverizar alguma substância na pessoa passando. Ah, você vai entrar no shopping, você tem que passar por dentro de um túnel de desinfecção. Não. Né? Então, é isso. Às vezes, né, as pessoas nem enxergam bem o que a gente está fazendo. Né? A gente está tentando levar essas informações seguras para essas outras tomadas de decisão. E, lógico, ajudando a proteção, né, da população, a parte de saúde e os profissionais, garantindo para eles também que, olha, vocês têm as melhores condições para poder trabalhar também. Nós estamos protegendo também você dentro do seu ambiente profissional. Então, é um papel brilhante, é um papel fundamental, silencioso, porém, Maria Eugênia, muito grande e contínuo. Diariamente a gente está fazendo trabalho, né? Eu recebi uma demanda agora de manhã de uma das nossas representantes lá da área da comunicação para escrever um texto, né, sobre os riscos da automedicação. Né? Então, a gente tem um trabalho muito grande já feito, se eu não me engano, meu grande amigo, né, o Rodrigo Garcia, que está fora do Brasil, a empresa dele, eu acho que tirou ele daqui porque tinha muita gente querendo pegar ele da empresa. Aí está hoje na Suíça, mas é um genial. Eu o conheci na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje eu tenho diversos projetos com a esposa dele, a farmacêutica Denise também, e a Tatiana, são duas outras pessoas fantásticas. E se eu não me engano, né, eles têm, num dos grupos aqui em São Paulo, trabalhos muito grandes para levar essa informação dos riscos associados à automedicação. Então, olha só onde é que a gente vai. Por que isso, Maria Eugênia? Porque se tem química, a gente tem capacidade de gerar algum dado para outros colegas de outras profissões também tomarem algumas decisões, tá? Ou seja, ferramentas, né? E química está em tudo. Eu vou te falar, Birassuri, eu vou te trazer até um exemplo pessoal da coisa da pandemia, do quão importantes são as pessoas que são técnicas. Bom, eu não tenho uma formação de biológicas nem perto, pelo contrário, na verdade, você falando que você amava química orgânica, eu tava suando, lembrando do meu terceiro colegial, que eu achei que não ia acabar, não ia sair por causa de química orgânica, que eu falei, não vai rolar, eu não vou passar nessa matéria. Mas por que eu tô te falando isso? Porque eu lembro de durante a pandemia, eu não sei quem me mandou uma mensagem na época, falando assim, Maria, você tem contato de quem vende álcool isopropílico? Eu falei, caraca, bicho, por que você quer álcool isopropílico? Super raro, né? Pra eletrônico. Não, pra usar em casa, pra passar nas coisas. E eu falei, mas álcool isopropílico? Pra quê? Tipo, você sabe pra quê que é álcool isopropílico? Tipo, a gente tem em casa, porque tem muito notebook, muita coisa. E aí, realmente, ele né, pequenininho, assim, pra itens eletrônicos, ele é muito bom. Não, porque mata tudo, né? Eu falei, olha, na verdade... eu só sei isso porque alguém técnico me ensinou.
vai evaporar. Então não vai limpar nada. É melhor você usar um álcool de cereais, 70%, do que um álcool isopropílico, porque o álcool isopropílico é tão forte que ele vai evaporar. Aí a pessoa ficou me olhando, jura? Eu falei, juro. Nossa, que bom, você acabou de me economizar uma super grana, porque o álcool de cereais estava vendendo dentro do mercado. E álcool isopropílico é uma coisa que, inclusive, é controlada a venda, né? Você não pode comprar de qualquer jeito. E aí eu lembro de, nessa época, virar e falar assim, ai, amém. Que tem gente que entende das coisas, que eu nem vou entrar nesse mérito que você falou, né? De cloro, água sanitária, porque aí eu acho que, né, a gente já sabe que isso causou uma certa polêmica. Mas, pô, a coisa do álcool isopropílico, a pessoa vindo me pedir recomendação de vendedor, eu fiquei, olha a desinformação. É perigosíssimo. Perigosíssimo esse álcool. Eu brinco, mas eu falo assim, eu tenho na minha casa e eu me arrependo de ter. Porque eu comprei uma vez um grande, uma vez uma faxineira minha pegou e passou no móvel preto. O móvel preto foi embora. Acabou o móvel preto. Fim. Não tinha mais como. Então é uma coisa assim, eu acho bem importante, eu até... Você falou muito, e eu fiz essa pergunta justamente porque eu queria fazer esse gancho, da importância do conselho e dos membros do conselho para outros profissionais. E aí aqui a gente sabe que tem um profissional no mercado da cannabis, né, digamos assim, ou dentro do setor da cannabis, porque quando parece que eu tô chamando de mercado, parece que eu tô falando só de empresa. Não, gente, tô falando assim, é uma pessoa que é importante para a cannabis, é o médico, é o profissional da saúde. É fundamental, né? Eu falo assim, até hoje em dia eu não tô mais falando só médico, eu tô falando profissionais da saúde, porque eu sei que não são só médicos que estão trabalhando na frente da cannabis. Eu falo que eu conheço farmacêuticas que são hoje em dia MSL de algumas empresas, né? Que são mais inteligentes que alguns médicos que eu conheço. São pessoas, assim, brilhantes. E aí eu queria ouvir de você. Hoje, como que você enxerga o papel do profissional da saúde dentro da cannabis? Então, por que ele é tão importante? Eu e você sabemos bem, mas conta aqui para o nosso público. E qual seria a sua recomendação? Olhando assim, pensando nesse olhar técnico. Pode ser um cuidado ou uma tendência que você está vendo que você acha que os profissionais da saúde têm que ficar de olho no mercado, justamente para a gente combater a desinformação. Porque não é porque ele é médico que ele é gênio, tá, gente? Nem dono da verdade absoluta. Com todo o meu respeito aos médicos, inclusive protegendo vocês, porque eu já tive médico que falou, Maria, chegou um representante, me falou isso, me mostrou um PDF, eu acreditei, tinha um QR Code no PDF, eu joguei o QR Code, eu apontei meu celular pro QR Code, fui para outro negócio. O cara tinha mexido no PDF no Photoshop. Minha nossa. E chegou no médico comprovando. Era um certificado de análise, tá? Daquilo que a gente tava falando no começo. Só que o certificado de análise não era verdadeiro. Olha, Duro, Eugênia, né? a gente teria uma eternidade para falar sobre isso, né? Mas eu vou falar de novo sobre o nosso hub de desinformação, né, de combate à desinformação, né, que foi idealizado lá de novo pela nossa genial chefe de comunicação, Jordana Saldanha, e é um trabalho importantíssimo e fundamental que a gente executa, né? E esse não é nem um trabalho silencioso, tá? É um trabalho bem barulhento, porque a gente quer que quanto mais pessoas entenderem e terem acesso, né, a informação correta e entender aquela que não é correta, melhor para a proteção da saúde do cidadão. E esse hub, ele começou com um programa que nós temos, que chama-se de misturas explosivas, e que ele vai exatamente lá no seu álcool isopropílico e no álcool etílico. Pegando como exemplo, né, um produto de limpeza, que são saneantes, né, o nosso trabalho, o nosso sistema, junto com uma das mais importantes associações do Brasil, a ABIPLA, Associação Brasileira, né, dos Fabricantes de Produtos de Limpeza e Higiene, hoje dirigida pela Juliana Marra, né, e conduzida de forma brilhante também pelo Paulo Engler. Nós temos essa parceria com eles. E a informação principal do produto de limpeza, que é obrigação legal pela coordenação de saneantes, leia as instruções do rótulo. Antes de usar, leia as instruções. Então, se ali no rótulo não está dizendo
para você usar aquele produto num móvel preto, não use. Se naquele rótulo não está dizendo para você misturar com outro componente qualquer, não misture. Né? É a mesma coisa do que eu vou escrever, né? O risco da automedicação. Eu preciso de um profissional da área da saúde para me informar, inclusive para posologia. Eu posso usar assim, de tanto tempo, tanto de dose. É isso. Senão eu assumo esse risco. E vai do produto de limpeza, que uma mistura de água sanitária com um desinfetante à base de amoníaco vai gerar uma substância, um gás muito tóxico, que é a cloramina, a você utilizar o álcool isopropílico em outro componente. Eu preciso de 30% de água no álcool 70%, tá? Porque o mecanismo de ação passa por essa quantidade de água ali. Então tem uma história, tem uma ciência, tem um estudo. E para esse produto chegar às mãos, né, do cidadão, ele passou por alguns testes de segurança e alguns testes de eficácia naquela aplicação. Se aquela aplicação não está determinada no rótulo, na bula, se o meu médico, o outro responsável pela saúde, né, que está determinando a utilização de um determinado produto na área terapêutica, se ele informou é assim, ou se ele não me deu uma outra informação de como utilizar, eu estou correndo risco, Maria Eugênia. Então, é muito perigoso. E você falou de farmacêuticas. Nós temos um trabalho bacana, né, de informação cada vez mais precisa aqui em São Paulo, né? No conselho daqui de São Paulo, nós já chegamos à 3ª edição de um curso de Química da Cannabis. Tá? Curso de extensão, 4 dias, 4 módulos de 4 horas. Na última, passaram geniais ali. Na última edição, nós tivemos, né, 2 farmacêuticas maravilhosas levando informação para a gente. Tá? Uma delas, a Raquel, lá do Rio Grande do Sul, falando para a gente sobre dados clínicos do mundo real. Maria Eugênia, fantástico. E depois a pessoa que eu tomei fã, super fã, que é a Margarete Kish, tá? Margarete Akemi Kish. Genial, coordenadora do grupo de trabalho do Conselho Regional de Farmácia, que de uma forma muito bacana, muito elegante, muito profissional, está catalisando essa aproximação, né, desses 2 conselhos, o Conselho de Química aqui de São Paulo com o Conselho de Farmácia aqui de São Paulo, para trabalhos em cooperação. Então, a nossa ideia é transformar esse curso, que é um curso de extensão, em um curso de pós-graduação em tecnologia químico-farmacêutica da cannabis, levando um conhecimento cada vez mais aprofundado, técnico, para todos os profissionais que se interessarem se alimentar dessas informações, desses dados. Tá? Então, é o projeto que a gente tem. A Margarete é muito dinâmica, né? Eu posso citar uma série de farmacêuticas e farmacêuticos que eu admiro o trabalho, né? Óbvio, né? O meu grande amigo lá, o chefe do laboratório, o Dr. Lúcio Mendes Cabral, e mais, né, a Margarete, né, as irmãs que eu sou fã demais também, né, a Alessandra Bastos Soares e a Cristiane Bastos Soares, e tantos outros, né? Não vou sair citando que eu vou acabar, né, não falando de um ou outro. Né? Na agência você tem, né, os monstros sagrados, né? O João Paulo, a Cecília, meu grande amigo Marcelo Burga de Moraes e a esposa dele, a Kellen, domina tudo da área farmacêutica. Então, e olha que interessante, meu Eugênio, como é que esse trabalho anda junto, né? E que quando a gente consegue ter essa, né, influência dessas 2 ciências, a gente vai mais longe, vai de forma mais precisa e consegue prestar um serviço de maior qualidade para a sociedade. Então, olha, e a cannabis, né, está promovendo muito isso. Muito. De novo, não é só isso, né? É óbvio que essas 2 ciências, né, elas se alimentam muito dos fundamentos uma das outras e a gente consegue levar essa qualidade de vida. Quanto melhor a gente consegue associar essas 2 ciências,
Mas lá a gente também, como eu te disse, trabalha com diversos outros produtos, com diversas outras atenções, né, de dados que promovem, de novo, né, para a sociedade bem-estar. Perfeito. Querido, eu vou pedir para você deixar uma frase final para qual público que você quiser, ou para todos os públicos, da sua visão sobre a cannabis, e também como que as pessoas podem entrar em contato com o CFQ, ou onde elas encontram as informações do CFQ, para a gente fechar aqui nosso podcast. Pessoal, é difícil, né, uma mensagem, né, mas se eu fosse escolher uma agora, muita atenção, muito cuidado com tudo que a gente faz. Nós passamos por um período bem complexo que foi na pandemia, e a gente viu que informação séria, informação precisa é a base para qualquer coisa, e nós temos fontes maravilhosas para se alimentar dessas informações sérias, dessas informações precisas. Tá? Nós dois aqui estamos representando instituições que podem ser grandes exemplos, podem ser fontes primárias, né? A CAIA-MIND, o sistema Conselho Federal de Química, Conselho Regionais de Química, a gente luta para isso diariamente, né? Às vezes, vou usar o mesmo termo, Maria Eugênia, de forma meio silenciosa, mas nos bastidores a gente está trabalhando muito para chegar a essa situação. Informação séria, informação precisa, informação de qualidade e saúde e bem-estar. E encontrar, né, dados, informações, ter contato com a gente. Todos os conselhos têm os seus pontos de contato. Então lá você tem telefone, você tem e-mail, né? O público em geral entra em contato com a gente para fazer alguns questionamentos, às vezes para fazer até uma denúncia, e a gente vai atrás, a gente vai buscar. Tá? Nós temos, né, redes sociais, podem seguir nossas redes sociais, tem diversas informações muito interessantes para vocês, inclusive num desses trabalhos, Maria Eugênia, que a nossa, de novo, né, brilhante chefe de comunicação, Jordana Saldanha, desenvolveu, a transformação desses dados com formas mais lúdicas, com outros profissionais da comunicação, para passar de uma maneira que atraia mais o público que às vezes nem entende muito bem, que tenha passado lá no último ano pela química orgânica de uma forma truncada. Tá? Passou com medo. E química, gente, não é o problema. Química é a solução. Ela só passa a ser problema quando você destina ela de forma equivocada, ou quando você tem um não profissional dessa área, alguém que não conhece o que está fazendo, né, com aquela substância, tendo uma aplicação, tem o que a gente chama de desvio de finalidade. Tá? Hoje eu faço parte, né, além dessa coordenação lá do grupo de trabalho, também lá de um outro grupo muito forte e que atua bastante, que é a coordenação de fiscalização e orientação profissional. Então a gente passa muito dado, a gente orienta bastante da forma que a gente pode, né, que lá hoje é chefiada, é coordenada pelo o Rodrigo Moura, que é genial, e mais os outros membros, que é o Frank, o meu grande amigo, né, Jonas, e o meu ídolo intelectual, o Boter. Tá? Então, a turma, não posso deixar, né, de citar. A gente trabalha sério, a gente trabalha duro, o Conselho Federal, os conselhos regionais, e está de portas abertas, Maria Eugênia. Inclusive, gente, fiquem atentos, né, seguindo, né, as nossas redes, que eu já prometi a Maria Eugênia, ela vai ser convidada, a gente vai reproduzir algo, né, que a gente está fazendo agora lá no nosso meio, lá no nosso sistema, né, seja aqui em São Paulo, seja lá em Brasília, um bate-papo brilhante desse. Tá bom? Eu já vou deixar aberto o convite, então. A gente, em breve, para quem não sabe, está lançando aí uma plataforma para os profissionais da saúde, uma plataforma técnica para profissionais da saúde. E, Ibiraci, fica meu convite para você vir dar uma aula para nossa turma sobre os compostos químicos da cannabis, o que já sabemos, o que não sabemos, porque eu acho que assim, a gente tem que tratar as coisas como elas são. Tem gente que não precisa da informação técnica e tem uma série de profissionais que hoje precisam desse suporte. Sim. Então eu queria te agradecer, porque eu acho que a aula não foi destinada só para o público técnico, acho que a gente aqui abrangiu
bastante assunto, mas eu acho muito importante esse papel, a gente começar a trazer especialistas, né? Eu falo que ainda bem que cada um faz uma coisa. Ainda bem que cada um tem uma trajetória, assim, ninguém precisa saber tudo e a gente pode só se juntar e tentar juntos chegar num modelo que seja bom para o profissional da saúde, para o mercado, para o governo, mas principalmente para o paciente, que é hoje quem está mais precisando desse tratamento e é o que mais tem desinformação, coitado, né? Chega de tudo nesse paciente. Então, Mubiracir, queria te agradecer pelo tempo, queria te agradecer por ter vindo e falar também que não vai ser a última vez que o Biracir vai aparecer aqui com a gente, gente. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço, pessoal. Grande abraço a todos e até a próxima. Né?